nossas almas. Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele pode, Ele reina, Ele cura, Ele salva, Ele perdoa, Ele reconcilia, Ele abre portas, Ele resolve problemas, Ele nos ajuda em todas as situações. Mas também glorificado seja o Espírito Santo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu estou falando naturalmente do Espírito de paz, do Espírito de alegria, do Espírito de poder, do Espírito de luz, do Espírito de graça, do Espírito de glória, do Espírito que levanta, do Espírito que sustenta, do Espírito que fortalece, do Espírito que fortifica, do Espírito que inspira, do Espírito que move, do Espírito que remove, do Espírito que forma, do Espírito que transforma, do Espírito que nos assiste dia e noite sem cessar. A Ele glória, a essa trindade divina. Que bom é louvar o excelso nome de nosso maravilhoso Deus. Privilégio para mim nesta noite cumprimentar o povo de Deus aqui reunido nesta casa, neste santuário, saudando a todos e a cada um com a preciosa paz de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Por falar em Jesus, é muito bom repetir que a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos preparar-nos para ler a Escritura Sagrada. Já lhes anuncio o texto, somente quero manifestar a minha alegria outra vez por estar aqui durante esse período, sexta-noite, sábado-noite. Conhecemos de um longo tempo, outros acabamos de conhecer e temos um compromisso marcado de morarmos juntos eternamente nas mansões celestiais. Glória a Deus. Particularmente um prazer muito especial por reencontrar o pastor Oséias. Eu estava dizendo ali a amada irmã que estava na Escritura Sagrada, no livro do profeta Isaías. Aleluia. Não esqueça que quando nós falamos do profeta Isaías, nós estamos falando daquele homem que escreveu um dos mais extraordinários livros da Bíblia. Isaías é uma miniatura da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia se divide em duas partes. O livro do profeta Isaías se divide em duas partes. A primeira parte da Bíblia tem 39 livros. A primeira parte do livro do profeta Isaías tem 39 capítulos. Interessante. É a perfeição de Deus nesta palavra. Capítulo 51, por favor. Amém. Aleluia. Que lindo encontrar o povo de Deus neste domingo aqui. Povo que sofre, que luta, que chora, que geme, que vence. Glória a Deus. Por causa do nome extraordinário do Senhor Jesus. Aleluia. Que louvores preciosos nós podemos ouvir esta noite. Foram para Deus, mas a gente também se alegra. O louvor que agrada a Deus tem uma característica: ele é vertical, ele não é periférico, ele não fica girando em torno das pessoas, ele vai direto para o céu. E o louvor verdadeiro é muito fácil de conhecer, ele só assenta para Deus. Esses que nós cantamos aqui só servem para ele. Por isso que ele se alegra e nós também. Quantos tem a Bíblia aberta em Isaías capítulo 51, versículo 2? Por favor, diga amém. Amém. Eu vou pedir uma gentileza muito especial às irmãs que estão aqui nesta noite. A gentileza é esta. As irmãs poderiam ler o versículo 2, por favor? Olha, use o melhor de sua voz. E vai ser lindo ouvir as irmãs lendo Isaías 51 e 2. 1, 2, 3. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele é o único que eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Para falar a verdade, é ou não é um lindo versículo? É lindo, é precioso. Em nenhuma outra parte da literatura humana, dessa imensa bibliografia espalhada por este mundo, em nenhum outro lugar nós encontramos palavras tão preciosas quanto essas. Agora nós vamos ouvir os varões. Vamos lá, o mesmo versículo, por favor. 1, 2, 3. Olhai para nosso pai e para Sara, que nos deu a luz, porque era ele o único. eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Assinado Jeová. Aleluia. Glória a Deus.
Antes que os irmãos se sentem, eu vou lhes pedir um favor. É tão simples, embora seja muito importante, que eu penso que ninguém vai me negar. O favor é o seguinte: escolha uma pessoa que esteja perto de si, olhe para ele ou para ela, aperte a mão dele ou dela e diga o seguinte, por favor, diga assim: foi muito bom você ter vindo. Muito obrigado. Se já disseram, pode sentar. Para qualquer pessoa neste mundo do que pregar o Evangelho do Senhor. Não há nenhuma tarefa mais respeitável, não há nenhuma tarefa mais gratificante, não há nenhuma tarefa mais importante do que pregar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando se diz pregar o Evangelho, não significa apenas pregar sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra Evangelho significa boas novas. E desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, tudo é notícia boa para nós. Deus criou o mundo, é uma notícia boa. Satanás tentou o homem caiu, mas Deus conseguiu um meio para fazer com que o homem, embora saído do paraíso, não fosse direto para o inferno, e assim é uma boa notícia que Deus tem meios de salvação para qualquer pessoa. Mas a notícia de todas, a maior de todas, é a notícia de que Deus, sendo Deus, decidiu um dia tornar-se homem, e ele desceu para nós podermos subir. Amém. Glória a Deus. Ele se diminuiu para nós podermos crescer. Aleluia. Ele, habitando sempre no reino da eterna felicidade e riqueza, se fez pobre para nos enriquecer com sua graça e seu Glória a favor. Deus. Que Deus lindo, que Aleluia. Cristo maravilhoso, que Espírito de glória. A Ele, a essa Trindade augusta, o melhor do nosso louvor, o mais profundo da nossa admiração, o mais completo de nosso respeito, nossa devoção e nossa adoração. Amém. Algumas pessoas, se pudesse abrir o seu coração para outras pessoas e contar alguma de suas experiências, alguma diria assim: sabe, uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi olhar para aquele moço, seguir os passos dele, imitá-lo, porque eu me dei tão bem. Mas há outras pessoas que certamente dirão assim: a pior coisa que eu fiz na vida foi olhar para aquela pessoa e ficar atentando para essa pessoa e procurando imitá-la. Oh, como me dei mal. É uma questão muito séria olhar para uma pessoa, olhar para outra. Há pessoas que estão na igreja e não se sentem completamente felizes por uma razão muito simples. Ao invés de ficar olhando para Jesus, fica olhando para fulano, É verdade. fica olhando para ciclano, É assim. fica vendo o defeito de um, fica vendo a fragilidade de outro. E às vezes nós conhecemos as virtudes das pessoas e nós não fazemos propaganda das virtudes, mas dos defeitos. Eu estou dizendo isso para os irmãos ouvirem e saber que tem lugar por aí que é assim. Claro que aqui não é, mas tem lugar por aí que é assim. As pessoas têm uma facilidade para falar dos defeitos mais do que das virtudes. É verdade. E Deus está olhando do céu à terra e diz assim: não estou gostando. Os homens estão olhando muito para outros homens. As mulheres estão olhando muito para as outras mulheres. Algumas mulheres estão olhando muito para os homens. E tem homens que estão olhando muito para as mulheres. Eu vou acabar com isso. Mas Deus, o que é que o Senhor vai fazer agora? Eu vou dar uma ordem para o meu povo. E qual é? Eu vou dizer para quem o meu povo deve olhar. Meu Deus. E na Bíblia Sagrada há duas ordens de Deus. Primeira, a maior, a principal, a genérica, a universal, a permanente e a eterna. A Bíblia diz assim: olhando para Jesus. Aleluia. Olhando para Jesus. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha se decepcionado porque olhou para Jesus. É verdade. É verdade. Aleluia. Glória a Eu não Deus. conheço nenhuma pessoa que haja fracassado depois que olhou para Jesus. Aleluia. Eu não conheço nenhuma pessoa que haja perdido a fé ao olhar para Jesus. É verdade. Eu não conheço nenhuma pessoa que começou a dar para trás depois que olhou para Jesus. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Mas Deus nos conhece. E Ele sabe que das nossas limitações. E por mais que nós olhemos para Jesus, muitas vezes nós dizemos assim:
Deus, eu estou olhando para Jesus, mas eu o sinto tão longe, ele está sentado num trono de glória lá em cima, Deus, e ele foi um homem por 33 anos, mas não é mais homem. O Senhor tem mais uma palavra para mim? E Deus disse, bom, eu vou dar o nome de uma pessoa para quem vocês também possam olhar. E no desfile destes milhares de pessoas que têm passado pelo mundo, Deus escolheu um homem, só um. Deus nunca mandou olhar para nenhum outro homem aqui na terra. Que coisa interessante. Em Isaías capítulo 51, versículo 2, Deus diz assim, olhai para Abraão. Impressionante. Deus não disse olhai para Daniel. Deus não disse olhai para José. Deus não disse olhai para Moisés. Deus não disse olhai para Jacó. Deus não disse olhai para Noé. Deus disse olhai para Abraão. E para que mais, Deus? Só para Abraão, só. Olhai para Abraão. Agora, e usou uma mulher também. Que bom, as irmãs ficam felizes. E disse, depois que vocês olharem para Abraão, aí vocês também podem olhar para Sara. Só. É verdade que Jesus um dia disse, lembrai-vos da mulher de Ló, mas Jesus não mandou olhar para a mulher de Ló, mandou só se lembrar. Não é bom olhar, não. Não se ganha nada por olhar. Agora, para Abraão se pode olhar. A questão esta noite é esta, porque foi que um dia Deus decidiu ordenar que nós olhemos para Abraão. O que é que nós encontramos em um homem chamado Abraão para que mereça a nossa consideração e ainda mereça a atenção de cada um de nós para ficarmos olhando? Deus está dizendo duas coisas no versículo, e as outras nós entendemos ao lermos a história de Abraão. Duas coisas que Deus disse. Olhai para Abraão primeiro, porque quando ele era sozinho, eu o chamei, eu o abençoei, eu o multipliquei e fiz dele um povo, e fiz dele uma nação. Oh Deus capaz, oh Deus extraordinário. Gente, nós temos que exaltar a Deus pela supremacia de seus atos. Então Deus está dizendo, olhai para Abraão, porque sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Há três coisas que Deus marcou como tem sido as principais operações de Deus na vida de Abraão. Primeiro, eu o chamei. Segundo, eu o abençoei. Terceiro, eu o multipliquei. Agora é interessante, em nenhum lugar da Bíblia diz que nós os crentes somos filhos de Noé. Em nenhum lugar da Bíblia diz que nós os crentes somos filhos de Moisés, o homem que alcançou o privilégio de estar com Deus 40 dias no monte. Em lugar nenhum diz na Bíblia que nós somos filhos de Davi. Jesus foi chamado de filho de Davi, mas só Jesus. A Bíblia não diz que nós somos filhos de Davi, mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Este homem merece a nossa consideração. É bom olhar para ele mesmo. Sabe, todo crente que tem a sua vida completa, ele tem no mínimo 4 pais, não é? Todo crente tem 4 pais. Eu tive o meu pai terreno, o meu pai biológico. Agora, cada um de nós tem um pai biológico, cada um de nós tem um pai espiritual, aquele que nos ganhou para Jesus, cada um tem um pai celestial. Deus como pai é chamado de pai celestial, mas nós temos também o pai dispensacional, que é Abraão. Então, eu olhei muito para meu pai, porque era meu pai biológico. Eu sei quem foi que falou para mim de Jesus, e olhava para ele, eu dava atenção a ele, porque era meu pai espiritual. E o pai celestial, nós dependemos dele sempre. Deus diz agora, olhe para o outro pai, o pai dispensacional. A Bíblia diz, aqueles que são da fé, são crentes juntamente com Abraão. Então Abraão é nosso pai dispensacional, e Deus está dizendo esta noite que nós devemos olhar para ele. Eu quero entregar uma mensagem nesta noite para cada pessoa que veio a esta reunião, para que nós possamos refletir sobre algumas coisas da vida de Abraão. E como Deus diz que nós podemos olhar para ele, ao olharmos para Abraão, nós vamos captar algumas ideias, alguns pensamentos, alguns exemplos, algumas virtudes, alguns pontos positivos da vida de Abraão, e nós podemos aplicar.
nós podemos aplicar. O que havia de especial em Abraão? Eu sempre criei, e por isso falo, eu sempre criei que a pessoa que mais amou a Deus neste mundo foi Davi. Mais amou. Só houve duas pessoas nas Escrituras Sagradas que falaram para Deus que o amavam. Um falou para Deus o Pai e outro falou para Deus o Filho. O que falou para Deus o Filho foi Pedro. Eu te amo. Mas daquele jeito, qualquer um de nós faria, sob pressão. Tu me amas. Assim não havia nenhum das... Não, eu não te amo. Ninguém teria coragem de dizer isto. Mas Davi não. Davi não falou que amava Deus porque Deus perguntou. Davi não disse que amava Deus porque estava sob pressão. Não. Foi espontâneo. Foi do fundo da sua alma. Deus é o seguinte: eu te amarei de todo o meu coração. Eu te amarei de todo o meu coração. Salmo 18, verso 1. Salmo 116, verso 1. Eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. E como Davi foi o único homem da Bíblia que voluntariamente, espontaneamente disse para Deus: eu te amo, Deus diz: este homem, apesar das suas fragilidades, dos seus defeitos, das suas fraquezas, ele é um homem segundo o meu coração, porque eu sou amor e ele me ama também de todo o seu coração. Então Davi, com certeza, foi o homem que mais amou a Deus. Agora vamos ver o outro lado da moeda. E o homem a quem Deus mais amou é o outro lado. Não há nenhuma dúvida de que o homem que Deus mais amou neste mundo chamava-se Abraão. Por quê? Porque foi o único homem capaz de fazer uma coisa que só Deus é capaz. Que coisa? De oferecer o seu próprio filho. Quando Deus olha para Abraão, ele diz: Abraão, eu quero o teu filho. Imagina, Abraão, eu posso imaginar Abraão pensando assim: mas que coisa, Deus serve o Ismael? Não, eu quero, o Ismael é teu filho, mas não é só teu. E Sara, ele é teu e de Agar. Eu não quero Ismael, o Senhor quer o Isaac. Esse filho que o Senhor me deu, sim, eu quero para mim. Esse filho da promessa, sim, eu quero. Deus, para outro eu não daria, mas para o Senhor eu dou. Eu dou e ele ofereceu o seu filho. Isaac aqui na terra não morreu, mas lá em cima Isaac foi considerado morto. Aqui na terra ele não morreu, mas lá no céu Deus chamou a oferta de Abraão de sacrifício. E porque Abraão foi capaz de fazer aquilo, ele disse: dá uma olhadinha, Abraão. Dá uma olhadinha. O homem que é capaz de renunciar mais do que qualquer pessoa. O homem que é capaz de sacrificar aquilo que mais importante é para a sua vida. Vamos pedir aos irmãos neste momento que repitam as palavras de Abraão, as palavras de Deus por duas vezes. Olhai para Abraão. Novamente. Olhai para Abraão. E eu quero pedir a Deus nesta noite que me ajude a compartilhar alguns pensamentos para o povo de Deus que está aqui. Deus, por que eu, Gesiel? Porque você, o seu nome você sabe, porque você deve olhar para Abraão. Diz: meu filho, eu quero que você diga para o povo, meu povo, esta noite, o que foi que houve de especial na vida de Abraão, porque eu gostaria que eles fizessem a mesma coisa que Abraão fez. Abraão descobriu, ao longo dos anos, ele descobriu que a melhor maneira de agradar a Deus é viver por fé. Aleluia! Glória a Deus. Abraão descobriu ao longo de sua vida que a melhor maneira de agradar a Deus é viver por fé. Paulo escreveu aos Coríntios: nós andamos por fé e não por vista. Agora, uma coisa é andar por fé alguns passos. Uma coisa é fazer algumas coisas por fé. Uma coisa é fazer uma oração da fé. Abraão não era um homem que tinha fé 5 minutos por dia, 2 dias por semana, 2 semanas por mês, 3 meses por ano. Abraão vivia por fé. Vivia por fé, caminhava por fé, olhava por fé, decidia por fé. E aí agradou a Deus. Amém. Sabe por que agradou a Deus? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 37, o justo tem uma marca. Qual é a marca do justo? Ele vive pela fé. Aleluia. Ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Crer que você vai ficar bom porque você está com 5 vidros de remédio
na beira da cama, isso não é propriamente fé, isso é crença na medicina, isso é uma confiança nos produtos químicos, isso é uma mera confiança, é uma crença. Agora, crer que Deus pode lhe curar sem ninguém lhe tocar a mão, crer que Deus pode lhe curar sem você tomar um medicamento, crer que você pode ser curado sem nenhuma intervenção humana, isto começa a ser fé. Deus lhe aumente a fé nesta noite. Deus lhe multiplique a fé nesta noite. Agora, quando a pessoa tem fé suficiente, ele sabe que não faz diferença o caminho em que ele está andando, se ele está seguindo a vontade de Deus. Abraão e Ló. O rebanho de Abraão cresceu muito, o rebanho de Ló cresceu muito, e havia contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão disse: Ló, meu sobrinho, não dá para nós continuarmos juntos. É o seguinte, nós estamos numa encruzilhada. Todos nós já passamos por uma encruzilhada. Ele disse: olha, dá uma olhada para a direita e dá uma olhada para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu fico com a direita. E Ló cometeu um erro crucial. Ló não foi apenas mal educado. Ló não feriu somente a ética. Ló foi mundano. Ló foi irreverente. Ló não foi espiritual. Ló deu uma olhada e viu que deste lado havia umas pedras no caminho. Ele viu que deste lado havia umas montanhas lá na frente. E do outro, olha assim, tudo planície. Todo mundo disse: tia, sabe, eu sou muito simples, eu não tenho muita ambição. Eu fico aqui com esse lado mesmo, o lado bom, o lado da planície. E a Bíblia diz que ele escolheu. Agora, sabe por que foi que Abraão não fez questão de escolher o caminho? A fé que Abraão possuía era tão grande, era tão grande, era tão grande. Ló, pode escolher, porque se você escolher este lado, Deus está comigo neste. Se você escolher, Deus está comigo naquele. Fé é acreditar que Deus está com você em qualquer situação. Fé é crer que Deus está com você em qualquer situação. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Agora, sabe o que é a fé? A fé não precisa escolher somente aquilo que é bonito, porque a beleza da fé é invisível. A Bíblia diz que quando Ló olhou para aquele lado, ele viu as campinas. Era uma planície. Sua mão direita está aí? Está livre? Eu peço que você faça assim, por favor. Vamos até nós chegarmos a 10. Todo mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sua mão mudou de plano? Não, ficou na mesma. Esse era o caminho de Ló. Ló queria um caminho assim, plano. Deixa eu dizer uma coisa. Estar numa planície é muito bom, mas se você é um motorista que viaja muito, você sabe que as retas muito grandes, elas cansam o motorista. As retas muito grandes, elas provocam muito acidente. Não tem uma curva, não tem uma montanha, você se cansa de dirigir ali, daqui a pouco você dorme e pode ver o grande problema. Agora, olha o caminho de Abraão. Vamos lá contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você está escolhendo somente essa vida fácil, isto não é uma obra de fé. Fé é acreditar que existe vantagem até nas montanhas. Fé é acreditar que até os vales nos ensinam coisas boas. Até os vales. Montanhas, por exemplo. Salmo 121, verso 1. Elevo os meus olhos para os montes. Quem não tem montanhas na sua vida não conhece melhores horizontes, porque lá de cima você vê muito mais os horizontes. Agora, quem tem montanhas no seu caminho também tem vales. Eu, pessoalmente, eu não gosto de vales. Não creio que alguém aqui goste, mas nosso caminho tem que ter vales. Deus disse para Moisés: Moisés, fala com o povo. A terra que ireis a possuir é terra de montes e de vales. Monte representa uma vitória. Vale representa uma situação negativa. Não vamos chamar de derrota, mas alguma sensação de fracasso. Eu quero lhe dar uma boa notícia sobre vale. Você não gosta de vale, eu também, mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. O que é um vale? É uma depressão que existe entre montanhas. Entre montanhas. Mas quantas montanhas? Duas.
escute aqui. Nunca você vai encontrar mais vales do que montanhas. Para cada um vale, você tem 2 montanhas. Para cada vale, você tem 2 montanhas. Quando você descer no vale, não murmure e não critique e não fique entediado. Diga: Deus, se eu estou descendo o vale, eu já sei que dos meus lados estão 2 montanhas. Deus nunca vai deixar que você tenha mais vales do que você tenha montanhas. Abraão sabia que a melhor vida não é a vida da escolha humana. A melhor vida é a vida de fé. E sabendo que os passos que você der na direção de Deus, esses passos serão confirmados pelo Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora, a fé que Abraão possuía é muito interessante. Como é que eu posso saber que Abraão vivia por fé? Abraão está acampado aqui numa vila e ele vai viajar amanhã. Então ele viaja. Quando chega na outra vila, a primeira coisa que Abraão faz é construir um altar. E esse altar está aqui. Enquanto Abraão estava acampado em um determinado lugar, havia um altar. Abraão disse: agora, pessoal, vamos embora, vamos viajar. E viajava 10, 20, 30 quilômetros, chegava aqui e edificava altares. Toda pessoa que vive por fé se conhece, porque sua vida é uma vida de altar. Aleluia! Sua vida é uma vida de altar. Teus altares são o testemunho da tua fé. Você quer ver a diferença entre Abraão e Ló? E eu estou falando de Ló, porque é a pessoa mais chegada a Abraão depois de Sara. Me diga uma coisa: quem se lembra de Ló haver feito altares antes daquela escolha? Alguém se lembra? Não fez. Alguém se lembra de quantos altares? Veja o número 7, é uma questão matemática. Quantos altares Ló construiu em Sodoma? 50? 30? 20? 10? 5? Não? 4? 3? 2? 1? Nenhum. O homem que não constrói altares, não constrói altares porque não vive por fé. E quem não vive por fé não tem direito a esperar o sucesso. Quem não vive por fé não tem direito a esperar a vitória. Meu irmão e minha irmã, tua vitória é o resultado da tua fé. Se o Senhor aumentar a tua fé nesta noite, a tua vitória também será aumentada. Diga comigo, igreja: pouca fé. Pouca fé. Pouca vitória. Pouca vitória. Mais fé. Mais fé. Mais vitória. Mais vitória. Agora vamos dizer a última expressão: fé total. Fé total. Vitória total. Vitória total. Vitória total. Vitória total. E Deus disse assim: olha para Abraão, dá uma olhada em Abraão. Nunca fracassou na fé. Creu. E a Bíblia diz que cada vez que Abraão cria, Deus ia por lá na contabilidade celestial e diz assim: põe na conta de Abraão. É justiça, é justiça, é justiça, é justiça. A fé lhe foi imputada por justiça. Podemos glorificar esta noite o nome do Senhor. Aleluia. Abraão não edificou palácios. Nós não temos nada contra quem edifica palácios. Eu só estou dizendo que Abraão não edificou. E Deus podia ter dito assim: dá uma olhada para Faraó, que edifica palácios. Deus podia ter dito assim: olhai para Salomão, que edificou este grande templo, e ele ficou também uma casa muito... Mas Deus não mandou olhar para Salomão. Deus mandou olhar para Abraão. Por que Deus não nos mandou olhar para Salomão, que construiu grandes edifícios, e mandou olhar para Abraão, que construiu somente, que edificou somente tendas? Deus nunca vai pôr como modelo para você uma pessoa que faz uma coisa que você não pode fazer. Quando Deus nos abraçar um modelo, é porque nós vamos conseguir imitar aquele modelo. Aleluia. Se a Bíblia dissesse: olhai para Faraó, todo mundo tinha que ter um palácio. Todo mundo tinha que ser rei. Se a Bíblia dissesse: olhai para Nabucodonosor, todo mundo tinha que ter um palácio. Todo mundo tinha que ser imperador. Se a Bíblia dissesse: olhar para Salomão, todo mundo tinha que edificar muita coisa. Agora a Bíblia diz: olhar para Abraão e tenda. Qualquer um pode fazer. Tenda, qualquer um pode fazer. Deus não está lhe propondo fazer o impossível. Deus está lhe propondo fazer o possível por fé, por perseverança e por obediência. Quantos podem glorificar o nome precioso de Deus? Agora, sabe por que a Bíblia diz: olhar para Abraão? Porque Abraão aprendeu uma coisa na vida dele.
Abraão nunca construiu e não estou contra quem constrói casas. Eu estou falando de Abraão, o que está escrito na Bíblia. Agora, Deus nunca disse para Abraão parar por 10 anos em um lugar e edificar alguma coisa. Sabe por quê? ¿Por qué? Quando nós vemos obreiros na igreja do Senhor hoje, nós olhamos para os obreiros e nós descobrimos que os obreiros que a igreja tem, estou falando de pastores, estou falando de missionários, estou falando de obreiros, os obreiros que estão na igreja, eles pertencem a duas linhagens. Há os obreiros que são da linhagem de Salomão e há os obreiros que são da linhagem de Abraão. O que são os obreiros da linhagem de Salomão? Os senhores sabem que há muitos pastores que constroem grandes obras para Deus. Uma Edila, a missionária Edila, é oriunda da Assembleia de Deus de Belém do Pará, e ela foi secretária de um dos mais eminentes pastores ali no Brasil, o pastor Firmino, da Anunciação Gouveia, que construiu um extraordinário templo. Na sua época, era um dos mais importantes do Brasil. Pois bem, este homem é da linhagem espiritual de Salomão. Ele constrói, ele tem coisas visíveis, mas nem todos os obreiros são da linhagem de Salomão. Alguns obreiros são da linhagem de Abraão. Eles não constroem nada. E eles são válidos também diante de Deus. Aí Deus disse, dá uma olhada para Abraão. Porque Salomão construiu com as mãos. Com as mãos. E Abraão construiu com os pés. As coisas que Salomão faz são coisas para serem vistas. As coisas que Abraão fez são coisas para serem imitadas. Aleluia. O que Salomão fez é para a gente ver. Oh, que coisa fantástica. É pena que eu não posso fazer igual. Mas quando você olha para Abraão, isso eu posso fazer. Andar pela fé eu posso. 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 Quando vocês estão recebendo a palavra de Deus, então eu vou pedir que a igreja repita para mim. Repita após mim, por favor. Abraão aprendeu que morar em tendas com Deus é melhor do que morar em palácios sem Deus. A coisa mais importante não é o lugar onde você mora. A coisa mais importante é quem mora dentro de você. A coisa mais importante não é a casa onde você mora. E se alguém tem uma luxuosa, Deus abençoe, somente se tiver paga. Maravilha. A coisa mais importante não é a casa onde você mora. A coisa mais importante é quem mora dentro da sua casa, quem mora dentro do seu coração. Abraão, construíste alguma coisa? Não. Abraão, construíste algum palácio? Não. Abraão, deixaste algum monumento? Não. E daí valeu a pena viver se Deus nunca me abandonou, Deus nunca me deixou, nunca perdi a comunhão com Ele. Vocês querem ouvir uma coisa muito simples? Faraó morava em um palácio e foi atormentado por pragas. Abraão morava em tendas e foi visitado. Aleluia. Não estou fazendo a defesa de barraco. Eu estou falando da glória de ter Deus na sua vida. Estou falando da glória de ter Deus na sua vida. Estou falando da glória de ter Deus na sua vida. Herodes morava em um palácio, mas morreu comido de bicho dentro do palácio. Nabucodonosor morava em um palácio e saiu do palácio para comer capim. Agora, Daniel passou uma noite na cova dos leões e saiu de lá como herói de Deus. E até hoje, nós sentimos a importância da sua vida. Ele disse, olhar para Abraão. Abraão sabia que a grandeza de sua vida não estava na tenda onde ele morava, estava no Deus que estava com ele na tenda. Se você está com Deus, você é abençoado no Brasil, você é abençoado nos Estados Unidos, você é abençoado na neve da Nova Inglaterra, é abençoado no calor do Texas, é abençoado nas maravilhas da Flórida. Onde você estiver, você vai ser abençoado. Mas a bênção que Deus lhe deu não é baseada no que está em volta, é baseada no que está dentro. É baseada no que está dentro. E ninguém melhora de vida se primeiro não melhorar por dentro. É verdade. E ninguém melhora de vida se primeiro não melhorar por dentro. E Deus assim, olhai para Abraão. Os homens podem repetir isto? Olhai para Abraão.
Olhai para Abraão. Eu acho que isso os homens podem falar mais forte, porque depois vem as irmãs e fica feio. Os homens falam, olhai para Abraão. Olhai para Abraão. As mulheres reagem dizendo a mesma coisa. Olhai para Abraão. É glória! Por que eu tenho que olhar para Abraão? Porque eu estou falando para a igreja do Senhor esta noite aqui em Summerville, que nós devemos olhar para Abraão. É por uma coisa que pode alguém parecer simples, mas é coisa muito importante. Sabe o que foi que Abraão aprendeu na vida? Que só deixa marcas na história quem não recusa desafio. Glória a Deus! Aleluia! Vamos repetir? Somente deixa marcas na história quem não recusa desafios. Sabe por que nós chamamos algumas pessoas da Bíblia de grandes homens de Deus? Não é porque eles eram altos, não, porque o Golias era mais alto que Davi, mas o grande homem era Davi. Na verdade, por falar em Davi, o segredo aqui para nós é o seguinte: quem chamava Golias de gigante era o pessoal dele. Quem chamava Golias de gigante eram os irmãos de Davi. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi chamava Golias era de incircunciso. Sabe por quê? Porque na história da Bíblia o gigante não era Golias, não. O gigante era Davi. Aleluia! Olhai para Abraão. Por quê? Porque ele aprendeu isto, que quem deixa marcas da história é quem não recusa desafios. Então, irmãos, eu estou falando sobre a grandeza espiritual, histórica de algumas pessoas da Bíblia. Você nunca vai dizer que o homem da Bíblia foi um grande homem se ele não enfrentou desafios. Por exemplo, quando se fala em grande profeta, todo mundo se lembra logo: Elias, Elias, Elias. E eu penso que alguma pessoa até pode orar: Deus, será que dá para eu ser Elias? Será que dá para eu ser o novo Elias? Deus diz: bom, meu filho, depende. Se você aceitar os desafios de Elias, você pode ser outro Elias. Há dois tipos de crentes. Os crentes que estão na igreja vão vivendo 1 ano, 5 anos, 10 anos, 25 anos. Depois de 25, a gente já sente uma renovação na igreja. Quem visita uma igreja e volta 25 anos depois, vai ver que muita gente que estava 25 anos antes não está mais. E vai ver que muita gente está aí, é uma gente completamente nova. Pois bem, há umas pessoas que depois de estarem na igreja 5, 10, 15, 20 anos, quando passam para o show, quando morrem, eu disse: irmão, você vai ao sepultamento de quem? De uma fulana. Quem? Uma fulana. Mas de que igreja era? Da nossa igreja. Ué, mas ele morreu, ele nem sabia que ele vivia. Tem pessoas que morrem e ninguém nem sabia que eram vivos. Sabe por quê? Porque não deixaram marcas na história. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus não lhe trouxe para a igreja para você ser importante. Deus não lhe trouxe para a igreja para você ser especial. Não, mas Deus lhe trouxe para a igreja para você marcar. Aleluia! Você tem que deixar uma marca na história. E no dia que Deus lhe levar, as pessoas dizem: que pena, um herói se foi. Que pena. Por exemplo, Jó passou por este mundo e deixou a marca da paciência. Todo mundo, quando fala em paciência, corre logo para Jó. Qual é a marca que você está deixando na história? Há pessoas que têm deixado na história a marca da humildade. Há pessoas que deixam na história a marca da pureza. Quando eu falo de marca da pureza, todo mundo se lembra logo de José do Egito, a marca da pureza. Agora, quando se fala de Elias, todo mundo diz: Elias, eu quero ver um corajoso como Elias. Qual é a marca que você está deixando na história? Não adianta você ficar na igreja como quem trabalha na clínica geral, entende de tudo. Não. Seja especialista. Especialize-se. Seja um homem bem humilde, ou seja um homem bem manso, ou seja um homem bem poderoso, porque ninguém consegue fazer tudo. Mas se puder fazer pelo menos uma coisa e puder fazer bem feito, aí Deus diz: dá uma olhada para ele. Dá uma olhada para ele.
O que é que você sente que Deus quer que você faça na igreja? Não diga, eu sou homem de 7 instrumentos. Eu tenho descoberto ao longo dos anos que pessoas que dizem que fazem tudo não são de confiança, não fazem coisa. Quem faz tudo não é especialista em nada. É melhor fazer só uma coisa e fazer bem feito do que dizer que faz tudo e tudo tem que é. Mas vem cá, vem consertar o que fulano fez. Vem cá, quanto você me cobra para ajeitar isso? Quem foi que fez isso? Ah, o irmão dos 7 instrumentos. O irmão faz tudo. Deus, olhar para Abraão. Quando se fala de fé, de quem é que nós lembramos? De Abraão. Ele era especialista na fé. Diga, Jó era especialista em? Paciência. Daniel era especialista em? Santidade. José do Egito era especialista em? Pureza. Davi era especialista em? Amor a Deus. E Abraão era especialista em fé. E como a fé supera essas coisas, diz, dá uma olhada para Abraão e vê se vocês também são especialistas em fé. Todo mundo conhece um crente que deixa a sua marca de fé. E também todo mundo conhece um crente duvidoso. O pastor diz, irmãos, nós vamos construir um templo. Aí um lá diz, nessa situação, e se a gente construir um templo e depois aparecer o presidente, seja uma trampa, e se ele quiser fechar, tem gente que está sempre indo contra, está sempre pensando negativo. Assim mesmo. Não deixe na história a marca negativa. Aquele irmão, já vi aquele irmão que é do contra, já vi aquele irmão que o pastor diz, irmão, nós vamos agora pintar essa parede. Vamos pintar essa parede. Vamos pintar de azul. Todo mundo diz, amém. Mas não, esse pastor ficava tão bom de marrom. Mas é só para ser do contra. Marque a sua vida na história. Marque a sua passagem na história. Todo mundo, quando fala em dúvida hoje, se lembra de quem? De Tomé. Ah, o homem que duvidou. Muito cuidado com a marca que você está deixando na história. Agora, para que a marca que você deixa na história seja boa, aceite os desafios de Deus. Muito bem. Tudo bem, Abraão? Tudo bem. E aí, como é que está? Tudo bem, estou me preparando aqui para uma festa. Ah, uma festa, muito bem. Que festa é essa, Abraão? É o seguinte, a minha esposa achou de fazer uma festinha de comemoração do meu aniversário. É sobre quantos anos? 75. Irmãos, 75 não é mais tempo de aventura, não. 75 anos não é mais tempo da gente ficar pensando numas coisas. Vamos para Disney, vamos dar aquela roda gigante. Não, isso já passou. É isso. Roda gigante, 75 anos. Quando eu falo de 75 anos, eu não estou falando de uma utopia. Eu sei que é esse negócio. Eu estou nessa idade, eu estou na prorrogação. Eu estou na metade da prorrogação. Pois bem, então o que acontece? Ninguém espera que um homem de 75 vai fazer uma asneira. Ninguém espera que um homem de 75 anos vá... Senhor Abraão, eu vi que o senhor está vendendo essa cabra aí no... Então, quanto é? Então, por que o senhor está vendendo? Senhor? Não, porque eu vou embora. O senhor vai embora, velho. O senhor vai mudar daqui? Vou, para onde? Não sei. Senhor Abraão, o senhor tem 75 anos e vai viajar, sei se... O senhor tem GPS? Não tem. É para o sul ou para o norte? Sei lá para onde é. E quando é que o senhor vai? Não, qualquer hora. E quando é que o senhor chega? Isso eu não sei. Você chama isso loucura. Deus chama fé. Aleluia. Se você não estiver pronto para atender um desafio, você não vai ter a fé que Abraão teve. E Abraão disse, Deus... Eu não conheço o caminho por onde eu vou, mas eu conheço quem está me chamando. Aleluia! Glória a Deus, santo é tu nome. Deus, eu não sei se esse lugar para onde tu vais me levar é no sul ou no norte, mas eu sei que tu estarás indo comigo. A coisa mais importante na nossa vida é essa comunhão que nós temos com o Senhor. Esta noite eu vim trazer esta palavra de esperança para você. Aleluia. Se você aumentar a sua fé, se você aumentar a sua comunhão, sua dependência de Deus, você vai ser, na verdade, um filho de Abraão. Deus está dizendo, olhai para Abraão. Deus disse, e aí, Abraão, eu sei a tua idade, mas é só para a gente ficar conversando. Quantos anos? 75, Deus, com muita honra. Muito bem. Então é o seguinte, você dá uma olhadinha numa casa de imóveis aí. Deus, para quê? Para comprar um berço.
Comprar o quê, Deus? Comprar o quê? Um beijo. Um berço. É um desafio, né? É um desafio comprar um berço. Ai, ai. Quando você tem 75 anos. Sara! Sara é estéril. E Abraão tem 75. Essa matemática, o resultado é zero. Nada mais nada é zero. Ou então, 0 mais 0 é 0. Deus, tu sabe a idade. Ai, ai. E a minha esposa sabe o estado dela. É desse jeito. Agora, eu quero marcar a minha presença na história. Ei, que Eu vou te ouvir. aleluia! Glória! A fé só é verdadeira quando ela obedece. Sim, Senhor. A fé que não obedece, Deus não chama de fé. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, diz assim: vós fostes chamados para a obediência da fé. A fé mais bonita que Deus aprecia é a fé obediente. Aleluia. É a fé submissa. É a fé que nunca diz não para Deus. É a fé que está pronta para fazer. Aleluia. Então Abraão venceu o desafio de ser Deus, e para o lugar onde eu vou, fala que idioma? Vários. Onde você chegar, fala um homem com 75 anos. Olha, melhor idade para aprender inglês é começando dos 2 anos. 2, 3, 4, 5, 6, até os 14. Daí para frente, vamos caprichar. Agora, quando chega os 40, é bye, hi. Quando chega aos 60, aí não vai. E os 75? E Abraão nunca teve problema de comunicação com as outras fés. Sabe por quê? Por quê? A fé supera todos os obstáculos. Diga comigo, a fé verdadeira supera todos os obstáculos. Os obstáculos. Eu não vim esta noite dizer que os obstáculos vão se acabar na vida dos irmãos. Meu Não Deus. vim. Eu não vim dizer isso, porque eles não vão se acabar. Eu vim dizer que os irmãos vão vencer todos. Eu não vim dizer que os irmãos não vão ter mais problemas. Eu não estou autorizado a dizer, vocês não vão mais ter problemas. Eu digo isso, vou-me embora amanhã, quando é na quarta-feira, o pastor é um falso profeta. Agora é que aumentaram os problemas. Não, eu não estou dizendo que os problemas vão se acabar. Eu estou dizendo que as soluções vão se multiplicar. Creia. Louve. Adore. Receba o que Deus está fazendo para o seu Glória a coração. Deus, aleluia. Finalmente o menino nasce. O berço já está comprado já faz muito tempo. E quando o menino já está se preparando para uma adolescência bonita, disse: agora eu quero menino. Como é que é, Deus? Eu quero menino. Mas o senhor quer como? Morto. Fé só é fé. Se aceita desafios. Deus não precisava do Isaac. Deus precisava da demonstração de fé Aleluia. de Abraão. Glória a Deus. Talvez ache que alguma pessoa que está hoje, esta semana, este mês, este ano, está diante de um grande desafio. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Aceite o desafio. Exato, Pai. Se Deus está pedindo para o Isaac, não é para matá-lo, é para te engrandecer. Aleluia. É para envergonhar Satanás, porque Satanás jurou no inferno. O cafajeste disse para os outros cafajestes menores: eu juro que não há um homem que seja capaz de oferecer seu filho para Deus. Ele diz: você jura? Abraão, então teu filho. Agora, Deus, que dia que o senhor quer? Eu quero. Onde é? É no monte que eu vou te mostrar. O diabo disse: eu juro por vocês aqui, seus ordinários, bandidos, essa turma de safadões que moram no inferno, eu juro que é impossível que um homem perca tudo o que tem e continue crente. Você jura ou não? Juro. Jó, te prepara que vai perder tudo. Tem problema, Deus. Eu, quando entrei, não tinha nada. Glória. Eu posso também sair sem nada. Marca a tua presença. Marca a tua presença. Marca a tua presença. Aceita os desafios de Deus. Agora, o que é isto? Diga após mim, por favor. Ter fé. Ter fé. Significa crer no impossível. Continue falando. Ter fé. Significa não somente crer no que já aconteceu, mas significa crer
no que nunca aconteceu. No que nunca aconteceu. Crê que vai chover amanhã, Eu creio. isso não é problema, porque tá dando nas televisões aí que está vindo a chuva da Carolina do Sul. Não é problema. Agora, crer que vai chover quando nem serenou, não é? Faz um navio. Faz o que, Deus? Um navio. O senhor desculpa, Deus. O que é isso? É uma embarcação. Ah, sim, muito bem. Grande ou pequena? Grande. Para que isso, Deus? Posso saber se é para o dilúvio. Para que, Deus? Dilúvio. Deus, o senhor desculpa. O que é dilúvio? Não é? É muita chuva. O senhor desculpa de novo. Chuva. O que é isso? Agora todo mundo sabe que Noé marcou a sua presença na história. Aleluia. Quando você crê no que já aconteceu, você é igual a todos. Sim. Mas quando você crê no que nunca aconteceu, você faz assim, ó. Você faz assim, ó. Você faz assim. Você faz assim. Você decide a posição que você quer. Aleluia. Você decide aquilo que você deseja ser. Se você quer que quando você for chamado para a eternidade, ninguém se lembre de você, então não faça coisa nenhuma especial. Não aceite nem desafio. Agora, se você quer que Deus diga, olha para Abraão, olha para fulano, você tem que aceitar os desafios. Quantos podem esta noite dizer amém? Quando Deus disse, olhai para Abraão, Deus, por que o Senhor está mesmo mandando que a gente olhe para Abraão? É o seguinte, vou te ensinar um segredo de Abraão. Abraão sabia que Deus criou a mulher. Então para Abraão era problema, era fácil de resolver. É assim, Deus, minha esposa tem o ventre fechado. Mas se Deus criou a mulher, não pode abrir o ventre de uma? Quando você pensar em Deus, não pense como um Deus incapaz. Deus é totalmente capaz. Quem criou a mulher é capaz de abrir o ventre de qualquer uma mulher. Aleluia. Essa é que é a fé verdadeira. Não pense em Deus pensando em você. Uma dificuldade muito grande que nós temos na vida é que muitas vezes quando nós pensamos em Deus como se fosse um de nós. Nós pensamos em Deus como se o braço dele fosse deste tamanho. Nós pensamos em Deus como se a perna dele fosse desse tamanho. O tamanho do seu Deus é que vai mover a sua vida. Aleluia. Se o seu Deus é de seu tamanho, vocês podem se agarrar um com o outro que qualquer um pode vencer. Agora, se o seu Deus é o verdadeiro Deus, você nunca duvidará de nada. Amém. Deus não conhece o impossível. Oh, glória Deus a não Deus. conhece o impossível. Aleluia. Deus é extraordinário. Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário. Nós vamos aplaudir agora. Deus abriu o ventre de Sara. E depois Deus abriu o ventre de Rebeca. E depois Deus abriu o ventre de Raquel. Olha, Deus é extraordinário. Deus deixa a gente tão entusiasmado. Deus, vai haver uma grande nação? Vai. É verdade que o Senhor vai criar um grande povo? Vou. Esse povo vem de quem? De Abraão. É, mas a mulher dele é estéril. E o que você tem com isso? Sou eu que vou fazer. E a Bíblia diz que Israel descende de... Vamos falar juntos. Abraão. Isaac. Jacó. Esses três homens seriam os pais da nação. A esposa de Abraão? Sara. Não, estéril. A esposa de Isaac? Estéril. A esposa de Jacó? Estéril. Quando você vê muito problema na estrada, é porque o milagre vai ser. Aleluia. Quando você descobrir que tem muita coisa complicada, se prepare. É porque Deus vai se mover. Deus vai... Já está lá no inferno, não acredito. Vai ficar em problema agora. Ele vai ficar em problema. Por quê? Porque ele inventou esse negócio de dizer que Abraão vai ser o pai de uma nação e a mulher dele não pode ter filho. Aí, e o filho dele se casou com a moça que também não pode ter filho. E o neto se casou também. Eu quero ver Deus em problemas. Satanás pensa que Deus sempre está em problemas. Desde que o mundo existe, Deus nunca encontrou um problema. Problema quem vê somos nós. Deus não conhece problema. Deus não conhece dificuldade. E o diabo é problema para nós. Ele nunca foi problema para Deus. Nunca foi problema. Se você tiver uma fé como Abraão teve, você vai entender que Deus é capaz de fazer qualquer coisa por você, qualquer coisa para você e qualquer coisa em
você. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aí foi o que Deus fez. Agora, deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer muito rapidamente. A maneira como nós resolvemos nossos problemas é muito importante. Deus é quem libera o poder, mas nós é que decidimos como é que Deus vai manifestar o seu poder. Abraão, tua esposa não pode ter filhos, mas vai poder. Amém, Deus. Isaac, tua esposa não pode ter filhos, mas vai poder. Jacó, tua esposa não pode ter filhos, mas vai poder. Deus garantiu a fertilidade das três. O que é que o Abraão faz? Isso é o seguinte, esse negócio está demorando. Sara, o que você acha? É o seguinte, é um negócio assim meio esquisito, mas eu entro no acordo contigo. Agar, e depois faz tanto que é meu filho. A solução não foi uma solução legítima. O primeiro filho de Abraão veio através de um ventre errado. E quando Deus pediu Isaac, Deus chamou Isaac de filho único. Abraão tinha 2 filhos, mas Deus chamou Isaac de filho único, porque só é filho verdadeiro o da promessa. Aleluia a Deus. Porque só é filho verdadeiro o de Abraão e Sara. Abraão e Agar, Deus não reconhece. Deus abençoou depois Ismael por causa de Abraão, mas filho da bênção e filho da promessa. Como foi que Abraão resolveu o problema dele? Com Agar. Como foi que Jacó resolveu o problema de Raquel? As amas de Raquel emprestaram a oportunidade de Jacó ser pai delas, e Raquel as reconheceu como sendo ela mesma a mãe. Está errado. Mas, e agora você diz, então não tem o que aproveitou? Aí veio Isaac. Isaac não foi atrás de nenhuma resposta humana para o seu problema. A Bíblia diz que Isaac orou 25 anos. Se você se apressa para ver uma resposta de Deus, você pode manipular homens para fazer essa resposta, mas o resultado não vai ser o filho da promessa. O filho da promessa vem quando você fica orando, nem que seja 25 anos. Amém. Você pode aplaudir outra vez, Senhor. Por que mesmo que eu tenho que olhar para Abraão? Eu estou gostando dessa situação. Abraão é um mestre, é um professor. Eu estou aprendendo. O senhor pode adiantar mais alguma coisa? Eu vou adiantar. Mas você fala para esse povo? Fala. Vou falar para os irmãos. Abraão aprendeu uma coisa na vida. E se nós aprendemos também, isso vai nos ajudar muito. Nós, humanos, sempre pensamos que para Deus operar um milagre, Ele precisa de uma circunstância favorável. Se tudo estiver favorável, então vai ser bom. Se tiver um médico aqui, aí Deus cura minha esposa. Bom, peraí, como é que é? Ok. Este foi o problema de Marta. Marta cria que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, mas ela cria na ressurreição do último dia. E por que é que ela não cria numa ressurreição naquele momento? A Bíblia diz, é porque Marta, eu creio no teu poder, mas está cheirando mal, Jesus. Jesus, o teu poder é grande, mas o negócio está cheirando mal. Nossos sentidos naturais, Deus deu 5 sentidos naturais para cada pessoa humana: visão, audição, tato, olfato e paladar. Ouça-me uma coisa: a obra do homem você pode fazer com estes 5 sentidos. A obra de Deus você não faz. Não faça a obra de Deus baseado nos seus sentidos naturais, porque esses sentidos são chamados naturais. Faça a obra de Deus com sentidos sobrenaturais. E quais são? A sabedoria, a inteligência, a unção de Deus. Marta dependia de cheirar bem. E você não pode esperar um milagre de Deus porque cheira bem, porque cheira mal. A Bíblia diz que Acabe estava lá no monte e Elias mandou um recado. Acabe, é bom você dar fora. Por quê? Porque vai chover. Elias, quem foi que disse para você que vai chover? Se dá uma olhadinha ali. Ele olhou, não estou vendo nada. Dá uma olhadinha de novo. Aí tinha uma nuvem do tamanho de uma mão. Tem gente que pensa que só vai chover quando o céu todo estiver coberto.
Deus não precisa de uma nuvem grande para mandar uma grande chuva. Deus manda chuva quando a nuvem está do tamanho de uma mão. Acaba com essa história de ficar pedindo Deus, eu creio no teu milagre, mas me dá um sinal. Deus, eu creio que tu vais operar, mas me dá um sinal. Você está duvidando de Deus? Quando você pede o sinal a Deus, é porque você está duvidando. É verdade. Acredita nele. É Deus. Se tiver muita nuvem no céu, vai chover. E ele disse, moço, dá uma olhadinha, vê se tem alguma coisa. Não tem nada. Olha de novo, né? Na 7ª vez, tem uma nuvem. Elias, mas é tão pequenina que eu não achei nem dar valor àquilo. É do tamanho de uma mão. E Elias disse, Acabe, corre depressa que a chuva é grande. Acabe só viu a nuvem do tamanho de uma mão. Elias viu o dono da mão. Aleluia! Que era do tamanho da mão. Glória a Deus. Não olhe para o tamanho da nuvem. Olhe para o dono da nuvem. Não olhe apenas para a mão que se desenha no horizonte. Por trás de toda mão tem um braço. Por trás de todo braço tem uma vida. E a vida de Deus é a vida que faz milagres. Esta noite, Deus está dizendo para você que, independentemente das circunstâncias, Deus vai trabalhar na sua vida. Mano, é impossível eu ter um aumento de salário porque o meu patrão é tão... homem duro, não é duro, não é avarento, eu nunca consegui. Se você está pensando que o milagre de Deus para ele dar aumento é por causa do carinho do seu patrão, não tem patrão carinhoso, tem patrão amigo. Agora, carinhoso deve ser outra coisa. Agora, a verdade, não procure circunstâncias favoráveis para Deus esperar. A fé não está pedindo nada favorável. O Jordão está cheio. Quando o Jordão está bem cheio, ele disse, agora, José, agora atravessa o Jordão. Oh Deus, por que já não versão que ele estava vazio? É porque eu não dependo de circunstâncias para fazer milagre. Eu não dependo de Jordão vazio para fazer milagre. Quantos é que podem esta noite dizer amém? Amém. Quando Jesus alimentou a multidão no deserto, quantas padarias foram abertas para atender a necessidade? Não tinha padaria. Jesus não precisa de uma padaria para alimentar a multidão. Se tiver um jovem com 5 pães e o discípulo disseram, tem um aqui, tem 5, mas na minha opinião, mestre, acho que isso só dá para ti. Se sobrar, a gente ainda pega uma migalha. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para operar o milagre. Deus opera o milagre, não é baseado nas circunstâncias. Eu vou pedir que você repita após mim, por favor, diga com muita força. Deus. Alô? Deus. Alô? Deus. Alô? Deus. Não precisa de circunstâncias favoráveis para operar milagre. Ele não opera milagres baseado nas circunstâncias, e sim baseado na sua palavra. 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 Havia 2 cidades que eram as que tinham muros mais largos no tempo de Jericó. Mais largos. Eram 2 cidades que tinham os muros mais largos. Se pusesse uma opção de carro junto assim por cima do muro, dava para andar. Como é que aquilo vai cair? Se Israel dependesse de circunstâncias favoráveis, Jericó nunca teria sido tomada. Deus não está dependendo das circunstâncias favoráveis. Não pense que foi a espada de Gideão que fez a destruição dos midianitas. Porque quando Gideão pegou a espada dele, viu que era pequenina, só que lá dentro tinha uma espada enorme. Aí disse, essa espada do Senhor é baixinho. E de Gideão. Mas a de Deus não é nada. O negócio é do Senhor. Irmão, não fique perguntando a Deus se a coisa está favorável. Deus não conhece situação desfavorável. Deus está trabalhando por ti esta noite. Deus está trabalhando por ti esta noite. Amanhã é um feriado. Quando chegar na terça-feira que você chegará ao trabalho, assim, impressionante, o impossível aconteceu. Deus se deleita em fazer coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu e que não subiram ao coração do homem. Você pode glorificar o nome de Deus? Eu estou me preparando agora para concluir. Nós estamos tentando examinar a vida de Abraão. Olhai para Abraão. E eu quero dizer as 2 últimas coisas sobre Abraão nesta noite.
a penúltima coisa é a seguinte. A Bíblia diz que Abraão foi para a guerra e venceu a guerra. Foi impressionante. Eu não tinha uma espada, eu tinha uma lança. Se os irmãos conhecem a linguagem do interior, eu vou falar aqui. Ele pegou, foi uns galhos de urtiga. Não sei quem conhece minha linguagem. E pegou uns galhos de urtiga e saía passando assim no camarada. O camarada vai ficar todo escoçado, aí veio pai e matava. Ele pegava arame farpado, ele não tinha revólver, era arame farpado. Arame farpado não é arma, mas se você espetar uma pessoa com arame farpado, acabou, isso está fora da guerra. E foi assim, pegava um pedaço de lenha assim, mas isso o que é isso? Isso é meu fuzil, mas isso aí, e tem bala? Não, não tem bala, a bala aqui é Jeová. E Abraão treinou 318 homens. Sabe por que foi que aqueles 318 homens garantiram a vitória para Abraão? É porque eles não eram militares, eles não eram adestrados, eles não eram capazes, mas eles eram leais. Aleluia! A pessoa leal recebe Deus uma unção especial para ganhar as guerras daquele a quem ele é leal. Você pode exaltar a majestade do Senhor. Aleluia! Exalte, exalte, exalte. Mas quando terminou, sabe quem aparece? O rei de Sodoma. Quem? Rei de Sodoma. Quem? Rei de Sodoma. Não esqueça de uma coisa, você sabe, é só para não esquecer. Há 3 lugares na Bíblia que são espiritualmente negativos. Eu vou falar, se os irmãos quiserem, repetem. Sodoma. Sodoma. Jericó. Jericó. Egito. Egito. Babilônia já é outra coisa. De novo. Sodoma. Depois Jericó. Depois Egito. Quando você encontrar um desses 3 lugares na Bíblia que a mensagem é espiritual, você já sabe que é o mundo. Jericó representa o mundo porque Jericó foi amaldiçoado. Sodoma representa o mundo porque Deus destruiu por causa dos seus pecados. E o Egito simboliza Satanás. Certo? Esses 3 lugares. Então quem aparece? O rei de Sodoma. Sodoma representa o mundo. O rei do mundo quem é? A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então aquele homem que era o rei de Sodoma representava Satanás. O rei de Sodoma chega para Abraão, era um descarado, era um idiota. Aquele homem não tinha respeito para o homem de Deus. Ele disse assim: seu Abraão, você venceu a guerra, vamos fazer um negócio. Eu tenho aqui muito ouro, eu tenho aqui uma fazenda muito grande. O senhor me dá, eu dou para o senhor a fazenda e o senhor me dá as almas. Como é que é o negócio? O senhor me dá as pessoas e eu lhe dou a fazenda. Escuta só. Está escrito na Bíblia: dá-me as almas e eu te darei a fazenda. Olha as propostas do diabo. O diabo não está fazendo nem tanta questão de dinheiro, de bens. Ele quer as almas. Aí Abraão disse: diante do Senhor eu declaro, nem uma alma será tua. Aleluia. O que eu quero dizer? Aí disse: dá uma olhada para Abraão. Se você quiser imitar Abraão, não negocie com o rei de Sodoma. Não faça negócio com o mundo. Não faça negócio. É o seguinte: você vai continuar aqui trabalhando, eu quero que você seja chefe aqui de sessão, vou aumentar o seu salário. Agora é o seguinte: você vai dizer que esse produto custou isso na fábrica e nós estamos vendendo para o canto. E é mentira. Não faça negócios com o rei de Sodoma. Porque o que o rei de Sodoma quer é fazer a alma se perder. Nossa alma tem um valor caríssimo, diz a Bíblia. Ela foi salva pelo sangue do Cordeiro. E Abraão não negociou com o rei de Sodoma. E Sodoma saiu chateado, saiu lá com os bens dele, mas Abraão ficou com as almas. Irmãos, os bens se acabam, as almas permanecem. Irmãos, os dólares, quando as pessoas faltam culto por causa de 2 horas extra, estão negociando com o rei De Sodoma. Misericórdia. Quando uma pessoa deixa de vir a um seminário, tem igreja que faz seminário, não tem? Tem. Quando uma pessoa deixa de vir ao seminário porque tinha 45 minutos a mais no seu trabalho para ganhar um extra, ele negociou com o rei de Sodoma. E aquilo que você ganharia, que você ganhou naquela hora extra, você ganharia em qualquer dia do ano. Mas aquilo que você perdeu de vir à casa de Deus, nunca mais
você ouvirá. Não negocie com o rei de Sodoma. Você, às vezes, você conhece pessoas que amanhã é um feriado, ou no domingo, e você conhece pessoas que vão para um restaurante. Pode ser chinês. Tem gente que gostamos de chinês, né? Restaurante chinês. Muito bem. Mas restaurante chinês pode ser italiano. Tem uns que podem ir para o restaurante da Figueira. Tem uns que podem ir para o da Oliveira, o irmão dele está aí. Muito bem. E tem pessoas, tem crentes em Jesus que não se incomodam de ir para o restaurante. Se eu pago o teu, aí vai $10, $20, $30, $40, $50. Pagam $50 por um almoço para aquele grupo de pessoas e faz isso com todo o prazer. $50. Aí vem para a igreja. Quando chega na igreja, aparece um pregador oferecendo um CD por $5. Não, isso é muito caro. $50 para o restaurante não é muito dinheiro. $5 por um CD com uma mensagem para alimentar o seu coração é muito dinheiro. Sabe o que está acontecendo? O rei de Sodoma está ganhando. Os valores do mundo estão tendo mais importância para nós. É assim mesmo. Abraão nunca fez isto. Aí ele disse, dá uma olhadinha, dá uma olhada para Abraão. Quando os senhores veem na Bíblia a riqueza de Abraão e veem a riqueza de Ló, é impressionante. Sabe o que era a riqueza de Ló? Diz a Bíblia, rebanhos, depois diz ovelha, como se ovelha não fosse rebanho, né? Rebanho, ovelhas e tendas. Essa era a riqueza de Ló. Sabe qual era a riqueza de Abraão? Ouro, prata e gado. Ouro, prata e gado. Falei, ouro, prata e gado. Sabe o que é isso espiritualmente? O gado é para comer. Então o gado é para o corpo. A prata é o símbolo da nossa redenção. Então simboliza o sustento da alma. E ouro é símbolo da palavra de Deus, representa o sustento do nosso espírito. Abraão tinha mantimento para o espírito, mantimento para a alma e mantimento para o corpo. O Ló só tinha gado, só tinha rebanhos e só tinha tenda. E tenda, irmão, quando sopra um vento, se acaba. Qual é a tua verdadeira riqueza? É o dinheiro que tu tens no banco? Ou é a Bíblia que tu tens na cabeceira para ler e alimentar o teu espírito? Aleluia! Qual é a tua verdadeira fortuna? É aquele prédio que tu estás construindo lá em Santa Rita da Banana Roxa? É aquele prédio? Esse é o teu verdadeiro patrimônio? Ou é o que tu tens recebido de Deus na escola dominical? Qual é o teu verdadeiro? Não negocie com o rei de Sodoma. Não deixe que os valores do mundo tenham mais significação para a sua vida do que os valores espirituais. Porque mesmo o ouro que se tenha, diz a Bíblia, perece. Mesmo a prata que se tenha, perece. Agora a palavra de Deus não perece. Ela permanece para sempre. O maior investimento que você faz na sua vida não é investimento que aumente seu patrimônio material. O maior investimento é aquele que edifica a sua alma. É aquele que constrói um caráter. É aquele que faz você chegar para mais perto de Deus. Se quem quiser saber como é isto, Deus está dizendo, dá uma olhadinha em Abraão. Diga comigo, Abraão. Não. Negociou com o rei. De onde, irmãos? Sodoma. De onde, irmãos? Sodoma. Amém. Glória a Deus. E para concluir esta noite, a última coisa que eu quero dizer sobre Abraão. Olhai para Abraão, que homem extraordinário. Que homem extraordinário. A última coisa que eu quero dizer. A preocupação de Abraão não era com o lugar para onde iria. Era com a pessoa que ia com ele. Aleluia! A coisa mais importante não é para onde nós estamos indo, é quem está indo conosco. Porque se quem está indo conosco é o Senhor, Ele vai nos levar a Canaã celestial. Se quem está indo conosco é o Senhor, Abraão foi um homem que não se sentiu só. Abraão sentia a companhia de Deus. E eu quero terminar dizendo uma coisa muito bonita na vida de Abraão. A Bíblia diz que um dia chegaram 3 anjos na casa de Abraão. E depois, no outro dia, foram 2 anjos à casa de Ló. Ló só merecia receber 2 anjos. E Abraão merecia receber 3. Mas não é só uma questão de matemática, de questão de quantidade. Quem é o terceiro anjo que foi à casa de Abraão
e não foi a casa de Ló? É muito fácil você saber quem é. Quando chegaram aqueles 3 anjos em forma humana diante de Abraão, Abraão se levanta. Está chegando gente aí. E são 3, maravilha. Abraão era hospitaleiro. Tem pessoas que quando chegam em casa, oh meu Deus, a esposa diz, já veio comer. Muito bem. O Abraão está andando assim. Quantos eram? 3. Quantos eram? 3. Quantos eram? 3. Abraão olha para os 3. Esse aqui não é. Aquele ali não é. Esse é. Quantos eram? 3. Ele vira-se para os 3, aperta a mão de um e diz assim, ó meu Senhor, seja bem-vindo à minha casa. Aleluia. Eram 3, mas ele só falou com, sabe por quê? Por quê? Porque aquele um era o anjo do Senhor. Aleluia. É glória. Olhai para Abraão, porque ele sabia, ele conhecia a Deus. Aleluia. Quantos ficaram? 2. No outro dia foram quantos a casa de Ló? 2. Como foi que Abraão cumprimentou os 3? Meu Senhor. Como foi que Abraão cumprimentou os 3? Meu Senhor. Olhou para 3 e falou com... Sabe como foi que Ló cumprimentou os 2? Deixa eu ver. Está escrito na Bíblia. Meus senhores. Abraão era um homem de um senhor só. Aleluia. E Ló era um homem de muitos senhores. Não tenha muitos senhores na sua vida. Tenha um só. Quando muita gente aparecer diante do irmão, procure descobrir quem está vindo como anjo de Deus. Aleluia. Não se confunda com quem não tem as características de Deus, porque não vai haver solução. E sabe o que aconteceu? A casa de Abraão, a Bíblia diz, olha, dá uma olhada na casa de Abraão. E os anjos chegaram ali, Abraão naquela conversa muito animada, mas dá licença um minutinho. Sara, podia ser Sarita, Sareta, Sarinha, não faz diferença. Pronto, meu Senhor. Diga, é o seguinte, temos 3 convidados. Que bom. Eu vou matar agora, ali, no vinhozinho. Você pode preparar um jantar, querida, para eles 3, ou com muito prazer. E a Bíblia diz que Abraão matou o animal. A Bíblia diz que Sara fez o banquete e os anjos tiveram permissão de Deus, excepcionalmente, para receber aquele alimento. Muito bem. Ok. Quando foi no dia seguinte, quantos foram a casa de Ló? 12. Quando chegaram lá, Ló disse, oh, meus amigos, entre aqui, muito prazer, entre aqui. A mulher disse, ih, já vem gente, não chamei ninguém. Não sei o que estão vindo fazer aí. Ih, não estou gostando. Vão sujar meu tapete. Não. E outra coisa, eu limpei o banheiro agora. Não. Ok, tudo bem. E o Ló está contornando. Daqui a pouco o Ló disse, querida, amorzinho, essas 2 pessoas estão aí, vamos preparar aqui um lanche. Não chamei ninguém. Não são meus convidados. Faça você o banquete. Se você olha a Bíblia cuidadosamente, quem fez a refeição dos 3 na casa de Abraão foi a esposa de Abraão. Quem fez a refeição para os 2 na casa de Ló foi o próprio Ló. Aí a mulher ficou lá conversando, e o Ló, tá aí, batata para lá, batata para cá. Uma desordem total. Por isso que a Bíblia diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela falhou na sua posição. Olhai para Abraão. Aí Deus disse, e olhai para Sara também. Vamos estar de pé no nome maravilhoso do Senhor.